E, senhoras e senhores, estamos sim online já novamente para mostrar mais um vídeo para vocês e hoje eu vou trazer o top 3 dos mais picados e banidos da MPL semana 2, né? Os nossos confrontos diretos que nós tivemos, lembrando que a partir de dia 28, né, a gente vai ter o início dos playoffs, eu vou estar lá sim, né, vou estar lá também, e a gente faz nessa fase regular tudo que aconteceu durante essas 6 semanas, tudo que foi mais picado, mais banido, totalizando tudo, eu vou falar um pouco sobre o top 3 desses dois atos, ok? É uma situação aí que eu vou falar sobre todas as rotas. Na de hoje eu vou falar sobre a XP, então já vai ser algo diferente aqui que eu vou mostrar para vocês, beleza? Vamos lá então. Inicialmente, vamos falar do top 3 dos mais picados e banidos da nossa MPL da semana Season 2, né, da temporada 2, que é Esmeralda, Poveus e Uzong. Eu vou falar um pouquinho o porquê desses aí estarem dessa forma. Bom, inicialmente a gente vai falar sobre os heróis. Da aba de tanque, a gente já encontra a Esmeralda, a gente já encontra. Acho que o Yuzong e o Poveus não estão aqui, não, né? Mas enfim, eles estão na aba de soldado, mas soldado como off-tank, né? Como a gente naturalmente fala. Deixa eu ver. O Poveus já tá aqui e o Yuzong. Por que os três? Não necessariamente eles tiveram os maiores picks da MPL. A gente vê pela minha tabelinha. Tá mostrando, né? Tá bom. Vamos lá. Os mais picados, no caso, Esmeralda foi a mais picada. Ela teve 35 picks só nessa MPL. Ela foi selecionada 35 vezes. Se não me engano, ela teve 11 banimentos. Aqui, ó. Ela teve 11 banimentos na nossa tabelinha. Né? E eu TPI, eu fiz um total, né? Então, no caso que nem Valentina, foram 64 jogos que nós tivemos durante a nossa MPL. A Valentina, no caso, ela teve um pick ban igual, só que eu acho que 54 de banimentos foram de banimentos. Não, 58. Ela teve 58 banimentos e o resto dos jogos ela passou, né, para ser usado. Então eu peguei essa base aqui de tabela que é o totalizando, né, a soma entre os piques e bans e vamos ver quem é que e por quem é e por que está sendo tão utilizado. Bom, inicialmente vamos falar da Esmeralda. A gente vê aqui pela nossa tabela que a Esmeralda foi picada 35 vezes durante o nosso campeonato, lembrando que tivemos 64 jogos durante essas 6 semanas que aconteceram os jogos, né? Além disso, ela foi banida 11 vezes, ela teve 15 vitórias e 20 derrotas durante o nosso campeonato, e além disso, ela teve aí uma taxa de 43%, né, de win rate, né, para que a gente vê, de 15 de 20 aqui por cento, 17% a taxa de banimento dela e 57% de taxa de lose game, que ela acabou perdendo, né? Óbvio, 43 de um lado e 57 do outro para completar 100%. O que isso tem a ver com tudo isso? A Esmeralda ela é muito forte, a gente vai até falar dela agora, ela é muito forte no quesito atual de meta, ainda mais lembrando que eu acho que na terceira ou segunda semana que o meta tank foi implementado, mas ela já estava sendo utilizada, de certa forma. Ela não estava indo tão bem, mas ela acabou melhorando durante a semana. E qual é a graça desse herói? É uma situação muito complicada que a gente fala dela, que por si só ela é um mago, mas acabaram implementando a magia tanque nela. Por quê? Porque ela se dá muito bem com sustain. E os status básicos dela não são tão ruins. Que a gente vê aqui, ó. Tenho tudo separadinho. Ela tem 2.573 de HP, de HP. O regen dela é 7.2, acho que é 7.2 a cada 5 segundos, o que já é bastante também. Ela tem 21 de defesa física, ok? E 15 de resistência mágica. Situações em que ela enfrenta um Uranus, geralmente ela apanha um pouco no começo, porque é normal. O Uranus geralmente ele tem esse poderzão tanque, dano base dele é muito alto, mas geralmente ela costuma não enfrentar esse tipo de oponente logo cedo. Bom, fora isso, ela tem 240 de move speed, padrão, coisas que a gente não mexe. 502 de mana. Ela é muito forte, como a gente vê, ó. A durabilidade dela é muito alta, ela é quase ofensiva com ela tanque, porque ela tem. Todo o kit dela relaciona isso, ela tem mobilidade, ela tem dano, converte a vida do alvo em escudo para poder roubar depois. E além disso, ela tem uma dificuldade que não é tão alta assim. Ela passa da metade, mas ainda assim não é tão alta. O que a gente pode saber sobre ela? A gente vê as habilidades no caso. A partir do momento em que ela usa uma habilidade, ela consegue aplicar ela 2 vezes. Então a situação é que ela tem 2 ataques básicos, padrão, ela dá 2 auto-ataque, ela dá 2 habilidades. Acho que só a questão da ultimate, né? Apesar de que a ultimate dá uma queda, né? De qualquer forma. Ela consegue roubar escudo. Então uma situação que de repente o time adversário tem um edge, ela rouba. Enquanto ela tiver com essa habilidade ativa, ela rouba escudo por segundo de seus adversários. É muito forte. É uma questão de que quando você tem uma
Esmeralda no time adversário, você obrigatoriamente não pode pegar o Edge, não pode pegar seu escudo para conseguir se defender. Você obrigatoriamente não pode pegar heróis de sequência que utilizam de escudo, de repente até mesmo o Pou, que quando chama o culpa ele ganha aquele escudo, não pode, porque é uma situação que você vai estar, entre aspas, fedando o seu adversário, mas você vai dar chances para ele conseguir absorver mais esse escudo e conseguir ser mais chato ainda, né? Entre outros heróis aí que realmente fazem ela ser muito chata, mas a itemização dela que é o complicado. A gente sabe que ela tem uma habilidade de dano muito forte, lembrando, né? Um dano em área, e depois ela rouba seu escudo, ela converte essa parte da vida. E detalhe, você quando recebe o dano da Esmeralda, você não fica com o escudo pra sempre. Você fica com esse escudo, se eu não me engano, até você ficar fora de combate ou algo assim relacionado, se eu não me engano. E aí, a partir desse momento, você acaba perdendo esse escudo, ou seja, você acaba perdendo parte da sua vida que foi convertida em escudo, de qualquer forma. Por mais que isso seja muito bom e a ideia dela de teamfight seja um pouco estranha, porque ela vai transformar a vida do seu alvo em escudo e seu time vai consumir essa barra, né, entre aspas, dando porrada. E ela vai consumir esse escudo, gerando para ela de volta a sua defesa. Mas ainda assim, é uma coisa muito complexa, logo de cara. Ela não serve muito para teamfights em geral, porque ela acaba, entre aspas, ajudando, mais ou menos. Mas ainda assim, o time dela não ajuda ela, porque ela tem que absorver escudo para conseguir se manter. Por isso que a gente vê na MPL, muitas das vezes, uma Esmeralda trabalhando em flanco. Uma Esmeralda que trabalha com combates individuais dentro de teamfight. Ela que vai pra backline e ela vai em cima do mago, vai em cima do carry, porque esse é o trabalho dela. Ela não faz teamfight junto com o pessoal, ao menos que seja um alvo tipo um 3 contra 1. Aí obrigatoriamente ela tem um trabalho ali que dá controle de grupo e só vai em cima do cara. Mas o mais forte dela também é essa ultimate. Porque ela, como ela carrega, aumenta o alcance e depois ela se joga no meio do pessoal, causa muito dano, dano explosivo e dá controle de grupo. O controle de grupo que é muito forte e volta muito rápido. Então ela acaba sendo um herói muito chato e a build dela também ajuda muito sobre essa questão. A gente vê aqui pela situação. O situacional dela geralmente é o quê? Muda só a bota e os itens de defesa. Inicialmente a bota, né, a bota do guerreiro ou a bota de vigor. A bota do guerreiro se você tiver muito dano físico do outro lado, auto-ataque, isso compensa. E o bota do vigor se tiver muito controle de grupo e muito dano mágico do outro lado, porque compensa com a resistência. Fora isso, ela faz depois o livro. O livro mágico é muito forte. Dá regen de mana pra ela poder spamar as habilidades à vontade, é muito fácil. O domínio de gelo geralmente porque ela enfrenta um Uranus na lane, um Yuzong na lane, então tem que ser algo muito rápido de ser feito. Então, às vezes até compensa fazer o domínio de gelo em primeiro. A gente sabe que pelo menos ele dá 500 de mana, então segura até mesmo um pouco, né, desse trabalho do livro de dar regen, mas ela com a mana base consegue se virar um pouco melhor. O Oráculo, porque é simples, ela tem toda a capacidade de regenerar mais escudo e vida. Se tiver ainda um aliado, no caso, que consiga conceder mais escudo ou mais vida pra ela, ela tá bem melhor ainda. Aí, situacional, a armadura de lâmina a gente sabe que é algo que de repente tem muito, o carry do outro lado pode usar. A vara da Rainha do Gelo é ótima pra ela conseguir simplesmente grudar em cima de alguém e não deixar essa pessoa fugir dela por motivo nenhum. E depois itens situacionais, né? Se tiver um tanque de um dano mágico de burst, faz Atena. Se tiver. Se você tá muito deep na teamfight, você pode fazer Imortal, porque Imortal cobra tempo, é bom, né? E todo mundo faz geralmente. Situacional, se tiver muito dano físico lá, por habilidade, Couraça, né? A gente vê aqui Couraça Antiga. Tudo isso é situacional. Então, para ela é muito bom isso e ela acaba segurando bastante até, o que é interessante. Então, essa é a nossa Esmeralda e os motivos dela estarem na nossa MPL, porque o meta-tank está muito forte, ela acaba se virando muito bem contra Uranus, o Yuzong, Poveus ela também se vira muito bem, porque é uma situação em que o early game dela é um pouco fraco, mas a partir do momento que ela fecha 2, 3 itens de tanque, ela consegue incomodar bastante, e ainda assim ela consegue fazer um trabalho de split muito bom. E durante as rotações dela, ela tem uma ultimate muito forte de iniciação ou de pick-off, e o gap closer dela é muito bom. Ok? Beleza, matamos a primeira. O que Esmeralda usa de emblema? Isso aqui deve ser legal para vocês entenderem. Geralmente eles fazem os emblemas de suporte. O emblema de suporte é muito forte porque ele te dá penetração híbrida, redução do tempo de recarga, te dá velocidade de movimento, vida e regeneração híbrida, que é, se não me engano, de HP e mana, que a regeneração híbrida funciona. Nela nós temos o chaveamento com CDR, vida máxima, velocidade de movimento, ou efeitos de cura, que ficam mais potentes, penetração híbrida e regeneração híbrida. Geralmente, eu, por si só, escolheria, da minha parte,
muita vida ao CDR, dependendo do matchup que eu enfrentar. Se for um matchup de lutas constantes, eu vou buscar o CDR. Se for algo pra fugir, velocidade de movimento. E se for algo pra realmente ter sustain, realmente minha troca é favorável, eu uso vida. Básico. Minha escolha, eu prefiro mais o efeito de cura, né? Se tiver pro escudo, mais ou menos, mas acredito que não se vá, mas estou falando de outros heróis no caso. A penetração híbrida até que é boa, mas ela não funciona tão bem com ataques físicos. A regen híbrida dela é muito boa, mas o verdadeiro caso aqui é esse emblema aqui no meio, a avareza. A avareza, ela funciona da seguinte forma: a partir do momento que você causa dano no seu adversário, você vai conseguir uma porcentagem, um ouro extra, só por ter batido nele, só por ter esse efeito. A gente vai ler aqui, ó. Causar dano a um herói inimigo concede 10 de ouro extra. Este efeito tem 4 segundos de tempo de recarga. Pode-se obter até 1.200 de ouro através desta maneira. Então já é uma situação que ela tá na lane, já ganha ouro por natureza por estar lá na lane, né? Realmente pegar ali a catapa, pegar os minions magos, o minion guerreiro, e ela consegue ali pela wave ganhar muito gold, e dependendo desses 4 em 4 segundos que ela bater no seu adversário, já que as suas skills são em área e ela tem mobilidade pra chegar neles, ela vai recebendo 10 de gold. 10 de gold, 10 de gold, 10 de gold, 10 de gold. E tem que ver até quanto o acumulativo tem que ser, né? 10 pra 1.200, ela pode fazer o quê? Umas 100 vezes? Tô ficando louco da cabeça. Acho que sim. Muitos stacks ela vai conseguir até chegar em 1.200 de ouro. E 1.200 de ouro é muito bom, por quê? Já chegamos aqui nos equipamentos. Inicialmente, é um item barato, 1.870, tá? Inicialmente, é o livro mágico. E vai dar muito sustento pra ela nesse começo do jogo. Ou um mais carinho, pra chegar mais perto, né? O domínio de gelo, que é 2010, geralmente é a base de tudo. E ele tem essa fortificação de que ele vai fazer o corta-cura e dar mana pra ela, o que também é muito forte. Esses itens iniciais, ela precisa muito, com toda a força dela, né, fazer eles inicialmente. E geralmente, o que a gente sabe, essa é a nossa queridíssima Esmeralda. Bom, vamos falar agora sobre Poveus. Qual é a ideia do nosso queridíssimo Poveus? Cara, o Poveus é um dos poucos no jogo que ainda tem dano mágico sendo soldado. Se eu não me engano, os outros juntam ele a Sylvana, a Guinevere e ainda tem que lembrar se tiver mais algum outro. Mas geralmente, qual é a base dele? Ele é utilizado como off-tank. Off-tank é quando ele faz geralmente um item de dano de começo, depois ele fecha com itemizações de tanque, né, o que deixa ele mais resistente e geralmente tem essa força. De certa forma, a Esmeralda também é, mas o livro mágico nem é tão compensado assim por dano AP, é mais uma itemização para ela ter regeneração, então a gente não fala muito bem que é uma situação de off-tank dela, né? Ao menos que ela realmente feche de último item ali a vara de gelo, né? Que realmente vai dar o slow dos adversários, mas ainda assim não é uma situação que torna ela off-tank. Talvez por os dois itens de AP, ok, mas ainda assim, se for só o livro mágico, não é tão off-tank assim quanto vocês pensam. Dá pra ver as skins bonitinhas? Dá pra ver, né? Bom, qual é a situação? Vamos ver as habilidades dele. O Poveus ele tem um kit muito interessante e ele tem um Gap Closer. Qual é a ideia do Gap Closer? O Gap Closer dele é uma fortificação. Ele consegue chegar próximo aos seus adversários. É um dos poucos heróis que conseguem chegar próximo, né, assim, com tanta facilidade, de tantos pulos que ele tem com a ultimate dele. Então, a passiva dele, sempre que o inimigo utilizar habilidades de deslocamento ou avançar, serão reduzidos todos os tempos de recarga ou habilidades de Poveus. Então, é uma situação que ele vai ter redução do tempo de recarga toda vez que ele enfrentar um inimigo que dá dash. Por isso que ele na lane contra a Uma é tão interessante, inclusive ela, que tá aqui mostrando pra vocês, né, sobre esse tipo de coisa. Vamos ver a primeira dele. Poveus quebra o chão. Normal. A habilidade de push de wave dele, que é também interessante. Ele ganha o escudo e aumenta a velocidade de movimento. Quando o herói inimigo, monstro ou o próprio Poveus o toca, ele se espalha cada vez mais, causando mais dano. Ou seja, é uma corrente, a primeira habilidade dele. Ele consegue causar o dano no chão, é subsequente a próximos alvos dele, ele ganha velocidade de movimento e um escudo. E esse escudo é bem forte, tá? É o escudo natural dele. Bom, a sua segunda skill, ele invoca, dá um push pro pessoal, ele causa dano e de volta, é uma habilidade de controle muito forte, e se não tiver um inimigo que se mova, de certa forma, ele vai fazer eles se moverem propositalmente. E outra, reparem que essa habilidade, ele traz e puxa todo mundo pra dentro. O que faz com que a ultimate dele, que é a coisa mais interessante, seja aplicada. Isso. E ele luta de novo. E cada vez que alguém se deslocar,
ele gasta ult. Vocês já viram que é um dano massivo logo agora, tá? 455. Isso aqui pra acabar com a vida de um carry, ele nem tem... Isso aqui é o dano base dele, tá? Sempre que inimigos usam a habilidade de avançar ou teleportar, Poveus pode rapidamente se deslocar a localização deles para desferir um golpe feroz e ganhar escudo. Pode ser usada várias vezes durante 12 segundos e as condições necessárias forem atendidas. Ou seja, toda vez que o Poveus tiver a ultimate dele ativa, tá bom? Essa ultimate aqui, deixa eu ver se o escudo aumenta. E detalhe, ó, levels 1, os levels 1, 2 e 3 da ultimate, o escudo base vai de 160 a 360. E ele pode fazer em uma média de 12 segundos, uma ultimate dele consegue aplicar quantas vezes? Se ele aplicar uma vez por segundo, ele pode aplicar 12 vezes, ou seja, ter 360 vezes 12 de escudo. Sem contar a primeira habilidade ainda, que tem um tempo de recarga que não é muito alto. A de 8.5 vai para 6, dependendo ainda se você fizer alguma itemização de tempo de recarga ou então o próprio emblema. Ainda fica menos. E se alguém ficar dando dash, ele vai poder spamar à vontade as habilidades. É só ter o controle de mana. Mas a ideia do Poveus é que ele é um soldado off-tank muito forte. Ele tem esse gap closer, ele consegue chegar nos adversários com muita facilidade, ele consegue ter um sustain durante trocas, né, ainda mais em lutas, que ele brilha bastante. Se ele fizer um full AP, ele esmaga as teamfights. A gente vê uma situação que acho que os 3 primeiros itens iniciais podem ser AP e depois ele faz um off-tank, né, mais voltado para off-dano do que para off-tank, né. Ainda assim, uma situação que ele acaba se garantindo muito bem, ele tem escudos, ele acaba sendo um soldado que não tem escape, mas o trabalho dele não é fugir. Vocês perceberam que é literalmente ir pra frente e tentar causar o máximo de dano. Quebra muito o domínio de gelo sobre ele por conta desses escudos, que já são, entre aspas, baixos, mas ainda assim, pela quantidade que ele pode soltar, é algo justo. Né, porque ele pode soltar 12 vezes uma ultimate, né, em 12 segundos que ele pode usar, de repente, né, gastar. Ainda mais a sua primeira habilidade, a segunda, na realidade, a primeira, né? Primeira habilidade, que é muito forte, ele consegue mais escudo ainda pra ele, então ele é forte por natureza por conta disso. Ele enfrenta matchups como uma 1-1, geralmente a gente já viu ele na Gold Lane pra enfrentar ela no caso, que é muito simples pra ele, é um matchup muito sossegado. Muitas vezes a gente vê ele contra alguns matchups de tanque, mas o trabalho dele é realmente mais fechar uns itens, segurar, e o papel dele é realmente na teamfight, que ele é muito mais impactante. Que ele vai ter um dos soldados pra carry, né, dessa forma. Lembrando, quando eu falo carry, carry é carregador em inglês, não é a carry não, tá? Antes que alguém vinha de gracinha pra cima de mim, tá bom? Bom, e qual é a ideia dele? Ele na XP Lane fica bem. É isso, ele fica bem tranquilo e a gente vai ver as builds dele no caso. Que geralmente. Essas aqui ainda estão mais tranquilas, né? De se falar. Geralmente é normal, eles fazem sim uma botinha de penetração, uma bota arcana. O relógio do destino, que vai aplicar pra ele mais vida e mais dano, né? Ainda mais uma mana que ele já dá, que é 600, é bastante que ele gosta. É uma troca justa pelo livro mágico, o relógio, porque o relógio ele vai te dar muitos stacks de vida e ele não tem um potencial tão grande quanto uma esmeralda de tancar. Porque a esmeralda ela tem um CDR baixo e ela pode ficar spamando as habilidades dela e todas as habilidades dela vão dar um escudo pra ela, entendeu? Porque vai puxar dano o suficiente pra ela converter isso tudo em escudo. Por isso que o livro é tão bom pra ela, porque ela spama realmente tudo isso. O relógio, ele precisa disso porque os status dele já não são dos melhores do mundo pra fazer essa função de tanque, ainda mais que ele é muito forte. Não é razoavelmente domínio de gelo normal, todo mundo merece, todo mundo precisa. É legal até fazer o imortal pra cima dele. Muitas vezes a vara de gelo é bem interessante por conta do slow que ela pode causar, e como todos os danos dele são em área, isso facilita ainda mais a vida dele. E geralmente o resto é tanque. Uma teninha se for um AP Burst, raramente ainda acontece de... Deixa eu ver se tem por aqui. A couraça mesmo situacional, os danos de habilidade, a armadura de lâmina se for muito carry, então tudo isso é situacional pra ele, é bom. Mas eu falo isso em termos de MPL, né, competitivo. Solo kill e essas builds aqui são ótimas. Realmente sustain, dano sustentado com relógio que comba, slow ainda, regeneração qualquer coisa, ou pode trocar por um imortal ou outro item de defesa. Ok. Os status dele. Vamos ao nosso queridíssimo aqui. Cadê os status? Aqui. Ele tem 2.828 de HP. Comparado a Esmeralda, ele é muito mais, mas lembrando, a Esmeralda puxa muito mais escudo do que ele. Ele tem 430 de mana, a Esmeralda tem 502. O HP regen dele é de 10.8, que é muita coisa, muito mais ainda do que a Esmeralda. Mas lembrando que a Esmeralda tem a questão de sustain de escudo, né, diferente dele que não tem. Ainda mais ele é muito punido no early game. Muito fácil por conta de não ter mobilidade para poder escapar. É uma situação. O dano físico dele é...
Ah, não, a defesa física dele no caso é 25, 25-15, acho que é normal, né? Ah, não, aqui é 21, 21-15 no caso, ele ainda tem mais defesa física do que a Esmeralda. E eu acho que só. E a gente vê aqui por mais coisas que ele tem, né? Então, de 2.828, no level 15 dele, vai ficar com 5.600 e todos. Que é bom. E o growth dele é 205 de vida por level. E 100 de mana por level. É bom, interessante. Bom, o que usam de emblema pra esse cidadão aqui? Cara, esse cara usa emblemas de mago. Qual é a ideia do emblema de mago pra ele? É mago, né? É mago. Ele usa de duas formas. Ou ele vai pra loja misteriosa, que os equipamentos dele vão ser comprados mais rápido, ele entra mais rápido no jogo. Ou a queimação, que geralmente ele enfrenta sempre um tanque na top lane, né, na XP. Então pra esse é um item muito mais forte, muito mais tranquilo pra ele, que ele sempre vai queimar o seu alvo. E quando você queima ele, essa situação é que você tem uma prioridade sobre dano inicial sobre ele. O seu dano base aumenta. Então acaba sendo um item muito ofensivo para que eles não punam ele de certa forma muitas vezes no jogo. Deixa eu ver. Além disso, tem poder mágico base, redução do tempo de recarga, roubo de vida mágico, que é o vampirismo que a gente fala, velocidade de movimento e penetração. Tudo que ele precisa para enfrentar um confronto de matchups no top, ou até mesmo um confronto sobre até mesmo nas lutas e na teamfights que ele consegue se virar muito bem e não precisa necessariamente fazer tanta itemização de dano. Show, show, fechou. E como último, do nosso top 3, não mais nem menos importante, o terceiro mais mostrado, Yuzong. Cara, o Yuzong é um cara muito chato e muito forte. Ele é parecido com muitos top laners em questão de regeneração. Né? Eu não vou comparar ele com uma Esmeralda, porque Esmeralda, no caso, ela é absorção de escudo, né, no caso. Então esse é o tipo de regeneração dela. Quando o Yuzong tem um tipo de regeneração diferente. Ele tem uma regeneração de vida. Vamos ver aqui. Ele aplica 5 acúmulos, né, que a gente sabe. Também na barra de vida no adversário. E depois que ele aplica tudo isso, ele dá DPS no adversário e volta como escudo, como regeneração de vida para ele, o dano base. Então o Yuzong aplica um resíduo infame no alvo, que cada vez que ele causa dano aos inimigos. O resíduo infame entra em erupção ao atingir 5 acúmulos, causando uma grande quantidade de dano ao inimigo e restaurando o HP do Yuzong. Pronto. Quando a essência inflame está totalmente carregada, Yuzong ganha velocidade de movimento e vampirismo, o que já ajuda para ele numa situação. A primeira skill dele é padrão, lembrando, né, ele é um dos poucos heróis que tem 3 skills no jogo. Ele faz uma serra. Esse giro que ele causa dano em área. Lembrando que são 2 tipos de dano, tá? Tem o dano da ponta, que é tipo uma ponta afiada, que nem fala aqui na habilidade, que ele causa muito mais dano e aplica mais acúmulo. E a parte de dentro dele, que geralmente é o que causa menos stacks e menos dano. Então, geralmente, uma troca com o Yuzong, se ele for muito bom, ele sempre vai querer ficar nessa zona. Ok? Ele sempre vai querer ficar na ponta afiada para querer te bater. Se você for alguém inteligente, ou você sai dessa ponta afiada, ou você vai mais para o gap closer, né? Você chega mais próximo dele para causar menos dano stacks, para você poder fugir, entre aspas, dessa habilidade. Fora isso, normal, né? Dano em lentidão, é padrão, né? Ele ainda tem um gap closer se ele acertar, o que é muito forte. Mas a principal skill dele, a mais roubada no caso, de controle de grupo, é essa aqui. Ele ainda demora um tempo, é estranho essa habilidade, né? Tem um delay, depois de um segundo é que ele lança o pessoal pra cima, mas de qualquer forma, ele aplica stack. E, pra finalizar, a sua ultimate. A ultimate dele é um dos fatores mais importantes nessa MPL até agora, porque ela tem o fator de poder tirar todos os magos de suas canalizações. Além dele ficar monstro desse jeito e ganhar um buff em todas as suas habilidades e, tipo, causar muito mais dano do que naturalmente ele já causa, ele é usado no MPL por conta desse probleminha aqui. O dragão. Ele causa muito dano sobre esse dragão, ignora terreno, consegue voar pra lá e pra cá, chatear os adversários, entra na sua forma de dragão negro, que é muito forte, e depois disso ele literalmente fica um monstro numa teamfight. Ele causa muito dano em área, realmente regenera muita vida, ele tira os posicionamentos de todos os jogadores, né, dá medo. Literalmente é um dragão que dá medo, eu falo. Como eu costumo falar, né? Dá medo ele. Das suas itemizações. Geralmente é normal, sempre tem um machado de guerra, porque ele vai enfrentar o matchup no top, no XP lá, que geralmente é um tanque, então já vai dar dano e penetração pra ele só por estacar. Né? E ele
quer lutas constantes, lembrando, porque o trabalho dele é aplicar as marcas depois sair e regenerar a vida. Né? Esse é o embate com ele. Geralmente trocas curtas são o essencial contra esse herói, por quê? Porque você não vai deixar ele aplicar todas as marcas em você e ele não vai regenerar. Já é uma situação. Então, o Machado de Guerra é um item que ele vai precisar, ele vai querer muito de primeiro, porque essa é a situação dele. Geralmente, o Machado Sanguinário não é um dos melhores itens para ele, porque ele já tem um dano, uma cura, uma regeneração muito alta. Lembrando que também ele faz um emblema específico para esse tipo de coisa. Domínio de gelo padrão, a gente sabe, por mais que ele não utilize mana, é um dos melhores itens até o momento, porque ele é o mais completo de todos os 3 itens de corta-cura do geral do jogo. O item de dano físico é muito bom, dá bastante dano, ok. O item de dano mágico é bom, corta-cura, CDR, mana, ok. Mas o domínio de gelo tem uma coisa muito especial que os outros dois não têm. Que além dele cortar 50% do HP e do escudo, ele faz uma coisinha ali embaixo, ó. Dá pra ver aqui, ó. Aqui, ó. E a velocidade de ataque em 30%. Ou seja, ele corta também a velocidade de auto-ataque dos seus adversários. Que para um meta antigamente, antes do meta-tank entrar, tava um meta de carry. Tava um meta de carry de ataque básico com itens de efeito de contato. E isso quebra muito eles. Muito eles. Ainda mais que também tá, acho que as fadinhas, acho que o suporte fadinha também não tava na época, mas ainda assim era algo muito forte e cortava sempre geral o pessoal. Bom, essa build tá meio solo kill, mas ainda assim, normal depois ele fazer um peito bruto, normal depois ele fazer um oráculo, porque vai aumentar a regeneração. Atena situacional, então geralmente esses 2 itens aqui são os essenciais dele, o oráculo também, de certa forma, se tiver um dano mágico até mesmo sustentar, e a regeneração dele, e o resto ele faz literalmente tanque. Vamos aos status básicos dele. Aqui, ele tem 2.698 de HP, ainda é muito mais HP. Não, 2.800, né? Não. Ele não tem mais HP que o Corveus, mas ele tem mais HP que a Esmeralda. Ele tem 11.8 de regen, mesmo tendo uma situação que é uma skill de regen, isso aqui é muito alto pra ele. 129 de dano de ataque, é bastante. 21 de defesa e 15 de resistência mágica, igualzinho a Esmeralda. E o ataque speed dele é 80%. Eu acho que todo mundo é 100, não? Ataque speed 100%, ataque speed 100%, mas ele tem um ataque speed de 80%. Porque eles tiraram 20% do ataque speed. Pra ele não poder estacar tão rápido. É uma situação que ele não vai ficar no auto-ataque spamando para poder aplicar a passiva dele, né? Para aplicar os stacks dele para ele conseguir se regenerar. Bom, vamos agora à situação. Emblemas. Qual é o emblema mais forte para Yuzong e por que estão usando? Estão usando o emblema de soldado. Por quê? Festival de sangue. O vampirismo é aumentado em 8%. Total, ele já ganha 8% de vampirismo. Ao eliminar um herói inimigo, será concedido 1% adicional, até o máximo de 12. Agora, você já tem 8, 9, 10, 11, 12. São 4 stacks necessários para você já fechar 12% de vampirismo. E isso, detalhe, isso se cabe os 8% inicial. Se não, ele pode conseguir 12 eliminações e ainda vai ter, tipo, 18%. Ou 20% de vampirismo, que também já é uma situação muito boa. Dependeria. Eu não sei ao certo se já conta com os 8%, esse até um máximo de 12%, né? Ou se realmente ele já tem 8% e ainda pode acumular 12% a mais só por ter os abates. Eu acho que ele vai até 18%. Ou até... Desculpa. Até esses 12% mesmo, né? Acumulando. Mas ainda assim, é uma situação que ele pode chegar até 20% se for o caso do emblema. Eu teria que dar uma estudada a mais. Mas geralmente é esse que usam, por quê? Porque ele sempre vai ter constante dano em área e vai querer absorver sempre nos adversários. O kit dele é muito forte, vem com defesa física, defesa mágica, que é o híbrido deles padrão, vem com penetração física, que pra ele é situacional, né? Não é tão importante pra ele, mas assim na rota de XP é interessante que ele vai enfrentar, HP e ataque físico. Isso é mais do que suficiente para ele conseguir se virar numa lane e ter sustain ainda assim nos levels iniciais, né? Não que ele ainda precisa de muito mais dano para conseguir realmente aplicar essa regeneração de vampirismo. Mas ainda assim, esse é o momento muito fácil para ele. E bom, esse foi o nosso top 3, né? Nossos aí. Temos Esmeralda, da nossa tabelinha, né? Vamos ver a nossa tabelinha aqui, ó. Que foi Esmeralda, que eu nem mostrei nos status dos outros, né? O Poveus, vamos ver o Poveus aqui embaixo. Poveus. Poveus que apareceu, teve 9 picks. Tá certo isso aqui? Teve 9 picks, 24 bans. Será que isso aqui tá certo? Acho que é, né? Ele apareceu só depois da semana 3. Então, ele teve 9 picks, 24 banimentos. Ele ganhou 5 partidas e perdeu 4. Né? Totalizando aí 56% de win rate, 38% de ban rate, comparado às 64 partidas que rolaram, e 44% de lose rate.
Forte demais ele. E o Yuzong, aqui o nosso queridíssimo Yuzong, que teve participação de 18 picks, 13 banimentos, totalizando 31. Teve 10 partidas que ele ganhou, 8 que ele acabou perdendo, e essas 8, boa parte delas aconteceram durante as 2 segundas semanas de MPL, que eu lembro que tava horrível, o pessoal não conseguia se adaptar de jeito nenhum pra ele, mas depois ele acabou tocando muito bem. Ele tem 56% de win rate, 20% de taxa de ban e 44% de lose rate. E foi isso. Vamos aqui voltar para nossa grande cena. E, galerinha, esse foi o nosso top 3 da MPL BR Season 2, ok? Aí a gente ainda vai ter a Selva, o Meio, o Roaming e o Gold ainda para poder falar. E lembrando, né, isso é o totalizando picks e bans, porque se a gente fosse realmente pegar o top 3 sobre os personagens mais jogados de pique, a gente viria para essa ceninha aqui, ó. Opa, aqui. A gente viria para essa cena aqui. Mais picados. Inicialmente Esmeralda, com 35 picks. Outro para top lane. Show não conta, a gente faz mais pro roaming. Grok também não, porque ele foi mais roaming. Assassino não, Carry Clint, o Dyroth, que também entrou mais na jungle, então não contaria. O Paquito foi mais selva na MPL, foi horrível. Nossa, muito horrível. O Yuzong segundo. E o Uranus. Só faltaria ele. A gente falaria dele qualquer coisa, eu falo dele depois, se vocês preferirem. Ou então fala parte no Instagram. Bom, mas é isso. Galerinha, muito obrigado a todos aí que apareceram, que simplesmente gostaram aí, perderam seu tempinho comigo. Vocês sabem que eu falo demais. Mas é isso, o conteúdo pra vocês tá aí. Bom, eu vou pra agora, literalmente agora, eu estou indo pra São Paulo, vamos pra MPL, ok, que vai ter esses playoffs, já vou ficar lá em São Paulo com os meninos, inclusive eles já chegaram, vou ver se eu faço alguma coisa com eles. E só. A gente se vê no próximo vídeo.